Banco Central japonês eleva a taxa de juros para 0,25 e reduz compra de títulos. Bom dia para você também. Essa medida tende a fortalecer o iene contra as moedas do mundo, obviamente porque juros subindo, também porque menos compras de títulos do que eles vinham fazendo faz com que tenha menos moedas em circulação, isso valoriza a moeda, né? O dólar agora se desvaloriza 1,5% contra o iene, e o iene está ali na casa dos 150 dólares, rompendo aquela barreira de 152 dos últimos pregões. Preocupação pro real? Óbvio, sempre preocupação pro real. Qualquer coisa que aconteça no mundo, preocupação pro real. Assim, boa parte daquele movimento de desmonte daquele carry trade que estava fazendo o real se desvalorizar contra o iene, talvez já tenha acontecido. Talvez já tenha sido antecipado esse movimento. Tudo. O peso mexicano, nosso parceiro de apanhar ali contra o dólar, enquanto o iene se valorizava, se desvalorizando agora 0,32 contra o dólar. Vamos ver se isso não ameniza ao longo do dia e vamos ver se o real vai na contramão. Falando em real, hoje a gente tem Copom pós-pregão. Não tem muita coisa a ser falada, não tem muita novidade. Praticamente consenso que o nosso Banco Central vai manter as taxas de juros inalteradas e vai ter um tom mais duro com relação a juros, muito por conta dos dados de inflação, que vem vindo acima do esperado, e de dados de emprego também acima do esperado, mostrando uma economia mais aquecida, que gera inflação, enfim, tudo aquilo que você já conhece, provavelmente. Ontem à noite a gente teve congelamento de recursos do orçamento detalhado. Bom, não teve muita repercussão ainda, então não tem muito a comentar sobre isso. Agora, partindo lá para os Estados Unidos, a gente também tem a divulgação da decisão de juros por lá. A gente também não deve ter muita surpresa com relação à decisão por lá. Os juros devem permanecer inalterados. O que os investidores estão prestando muita atenção é no comunicado pós-decisão. Decisão sai às 3 horas, 3h30 começa o Powell a falar. O mercado está precificando que a gente vai ter corte de juros a partir de setembro, e não dessa reunião de hoje. Então, se o Powell começa a falar muitas coisas despistando sobre esse corte de juros que o mercado está precificando para setembro, aí sim, meus amigos, podemos ter problemas. Outro tema muito importante nos Estados Unidos foi o reporte de resultados de ontem da Microsoft. O que reportou o resultado, a Microsoft chegou a cair mais de 7%, mesmo registrando lucro líquido de 22 bilhões de dólares no segundo trimestre de 24. O mercado está muito preocupado com os gastos com relação à inteligência artificial, que estão mais altos do que o esperado. As ações estão se recuperando e agora no pré-market só caem 2,61%. Outras duas empresas gigantes que reportaram resultado nessa parte de tecnologia e surpreenderam para cima foram a AMD e Samsung. A AMD sobe agora 9,4% no pré-market. A Samsung subiu quase 4% lá na Bolsa da Coreia. Como eu falei agora, quando o reporte de resultados da Microsoft saiu, o mercado ele caiu pra caramba. Tanto que Microsoft chegou a cair 7% no After Hours lá nos Estados Unidos. Porém, Microsoft se recuperou e o mercado agora pela manhã nos Estados Unidos, feliz. A gente tem o S&P subindo 0,98%, Nasdaq subindo 1,49%. Sendo que ontem a S&P fechou caindo 0,50% e a Nasdaq fechou caindo 1,28%. A recuperação agora pela manhã, hein? As bolsas na Europa também sobem agora pela manhã, algo em torno de 1% ali na média. Embora a inflação na zona do euro tenha vindo um pouquinho acima das expectativas, também estão saindo resultados que estão sendo positivos e o mercado está aguardando muito a decisão de juros e o comunicado do Fed às 3h30. Temos agora também um barril Brent de petróleo tentando recuperar as quedas recentes, subindo 1,48%, tentando voltar ali para o patamar de 80 dólares. Isso em meio a medo às escaladas das tensões lá no Oriente Médio, aumentando o risco para a oferta de petróleo. Isso faria com que o preço subisse. Estoques de petróleo nos Estados Unidos que têm saído acima do esperado, isso faz com que o preço caia. E hoje às 11h30 a gente tem estoques de petróleo nos Estados Unidos sendo divulgado novamente. Além disso, obviamente, outra coisa que faz o preço ser puxado para baixo é o arrefecimento da demanda chinesa com dados econômicos mais fracos saindo constantemente. O índice do dólar, o DXY, cai 0,3%, muito por conta do iene, que está se valorizando a 104 dólares agora o índice. Lembrando que a temporada de resultados segue firme, com Meta reportando resultado pós-pregão hoje. Aqui no Brasil a gente tem divulgação de resultado de VEG antes do pregão e dessas outras 4 aqui pós-pregão. O índice em dólar que ontem fechou caindo 0,54, com o Ibovespa caindo 0,64 e o dólar 0,20. Agora sobe quase 1% lá no pré-market nos Estados Unidos. E o Bitcoin ronda ali os 66 mil dólares. Muito obrigado pela atenção, bons negócios e até a próxima.